Bom dia. Então vamos à aula de hoje. Técnicas de programação, a.k.a., né? Que significa também conhecida como algoritmo, que talvez seja o conhecimento mais importante, fundamental, é aquele que é a base de toda a programação. É condição sine qua non para começar a programar é você ter um bom conhecimento, fundamentos sólidos de algoritmo para poder fazer seus programas de maneira correta, sem cometer erros lógicos e tudo mais. Muito bem, então vamos aqui ao nosso conteúdo da aula de hoje. A primeira coisa que nós vamos versar aqui vai ser sobre estruturas de linguagem. Uh, Todas as linguagens, elas têm algumas estruturas que são comuns. Toda linguagem possui essas estruturas. Isso deriva de um artigo que foi publicado aí na década de 70, em que o autor demonstrou que você pode, ou que todas as linguagens, deixa eu botar de outra forma, é que os problemas eles podem ser resolvidos utilizando apenas três estruturas simples de programação. Então, as linguagens hoje em dia, todas elas possuem essas três estruturas. Obviamente, podem ter mais ou outra, né, etc. e tal, mas o fundamental são essas três. É com isso que a gente resolve todos os nossos problemas. O que significa isso? Eu tenho um problema, eu preciso decompor esse problema em uma sequência de instruções. Qual é a sequência de instruções que eu tenho disponível? Qual é o elenco dessas instruções que eu tenho disponível? São essas estruturas. Quais são essas estruturas? Uma delas nós já vimos, que é a estrutura de comando. Nós, em aulas anteriores, nós aplicamos estrutura de comando. Por exemplo, quando você faz uma macro a partir de uma gravação, são apenas comandos, certo? E o que são esses comandos? A gente já viu lá também. Nós temos execução de métodos, a gente viu aí qual era a diferença entre objetos e coleções, né? Então, cada objeto tem lá um conjunto de propriedades e métodos, e os métodos são ações, né? São comandos, eles fazem alguma coisa. Mas também a gente pode utilizar atribuição. Atribuição é quando você muda alguma propriedade, ou quando você atribui um valor a uma determinada variável. Esse igual aqui é atribuição. Você está registrando na memória do computador um certo valor, certo? A atribuição. E por último, nós temos chamadas a rotinas e funções que a gente ainda não viu, mas nas aulas subsequentes nós veremos como se dá essa chamada a rotinas que podem ser criadas ou importadas e funções também. Ok, então essa é a primeira estrutura, a gente já viu. Agora, o que a gente ainda não viu e veremos hoje é a estrutura de decisão. A gente precisa, ao longo do nosso código, muitas vezes, tomar decisões. E como nós tomamos decisões? Com a estrutura if then else. Da mesma maneira que vocês aprenderam a usar a fórmula SI, né, que a gente introduz numa célula do Excel, na programação a gente tem o if then else, o seu equivalente, só que escrito em inglês. Certo? É uma decisão simples. Se uma determinada condição for verdadeira, então ele executa um determinado código ou conjunto de código. Else, caso contrário, caso não seja verdadeiro, ele executa outro código ou outro conjunto de código. É uma decisão simples, é uma bifurcação. Ou se faz isso, ou se faz aquilo outro. É uma bifurcação. Como toda bifurcação, você só tem duas opções. Mas muitas vezes a gente gostaria de ter a opção de ter mais. Decidir entre múltiplas opções. O if then else é possível se fazer essa decisão com múltiplas opções,
usando vários if then else, da mesma maneira que a gente pode também, lá na nossa fórmula, combinar várias funções se para várias opções. Aqui também pode fazer isso, ou também é possível se utilizar o case select, quando você quer optar, né, quer optar entre várias alternativas. A quarta estrutura da linguagem, que é fundamental, é a estrutura de repetição. Quando você quer repetir, né, determinado trecho de programação, um conjunto de código, você quer que aqueles códigos sejam repetidos. Quando você sabe qual é o número de repetições que você vai realizar, você pode utilizar, por exemplo, o for next. For next. Quando você tem um número de interações conhecidos. Então, para uma determinada variável, você vai variar de tanto a tanto. Quer dizer, tem que saber antes, né? Para de tanto a tanto. Observa que eu escrevi aqui iterações, que é diferente de interação. A iteração, melhor dizendo, vou explicar primeiro a interação. A interação é quando ao final de cada ciclo você tem uma inserção do usuário. Essa palavra está tão comum hoje em dia, né? Interação, né? É um diálogo. Você faz alguma coisa, espera uma resposta do usuário. Faz outra coisa, espera uma resposta do usuário. Então, você está interagindo, né? Interagindo é isso, é um diálogo. Agora, interação não. Interação é sozinha, é ela com ela mesma. Então, aqui é o computador executando, né, o mesmo trecho de código várias vezes. Então, for next é quando você conhece o número de interações. Quando você não conhece, aí você pode usar, por exemplo, o do while, que em inglês significa faça enquanto. Essa estrutura aqui, você toma a decisão de continuar fazendo as interações ou não ao final do código. Então, faça esse código enquanto uma determinada condição for verdadeira. Faça enquanto for verdade. A decisão no final e você está testando se a condição ela é verdadeira para continuar fazendo, né? Na hora que ela se torna falsa, você sai. Agora, você poderia pensar de uma maneira diferente, né? Você poderia usar o do until, né? O do until é muito semelhante ao do while, mas só que a lógica é um pouquinho diferente. Olha a nuance. Ele faça enquanto uma determinada condição não é verdadeira. Faça enquanto não é verdade. Então, ela precisa se tornar verdadeira para sair. No outro, ela precisa se tornar falsa para sair. Essa aqui ele precisa se tornar verdadeira para sair. Uma questão, uma nuancezinha. E todas as duas testam no final. Então, ele garante que pelo menos uma vez o código será executado. Pelo menos uma vez aquele trecho será executado. Agora, nós temos também a decisão no início. A decisão no início seria o while, enquanto uma condição for verdadeira, faça. Então, você testa logo no início. Isso significa dizer o seguinte, que se por acaso, já de cara ela for falsa, ele nem sequer vai executar uma vez o código. Pode ser que o código nunca seja executado, dependendo da condição, né? E também tem a vertente until, né? Que enquanto uma condição for verdadeira, faça. Ou enquanto uma condição for falsa, faça. Então, a decisão, essas duas primeiras, a decisão no final, essas duas últimas, a decisão no início. E todas elas são utilizadas quando você tem, não se sabe, em princípio, a princípio, você não sabe quantas interações elas vão executar. Pode ser que seja feita uma ou até nenhuma, né? Dependendo aqui, se por exemplo for o until loop ou until loop. Não é conhecido. Eles vão testar uma condição. Enquanto aquela condição for verdadeira, ou enquanto aquela condição não for verdadeira, for falsa, ele vai fazendo. Certo? Então, a teoria de estrutura de linguagem ela é muito simples, e de fato é.
Então, como é que a gente aprende a programar? Programando. Então, vamos fazer exercício, vamos mostrar como isso ocorre na realidade. Então, eu vou aqui para o meu código e eu vou construir uma função. A gente já viu a função na aula anterior, né? Funções personalizadas do Excel. Eu vou criar uma função personalizada que vai calcular o número de Fibonacci. O número de Fibonacci é um número muito comum e ele é utilizado em várias aplicações, inclusive na bolsa de valores, né? Você pode utilizar o número Fibonacci para prever se uma determinada comportamento da ação induz que ela vai continuar subindo ou que ela vai cair. Então, o número Fibonacci ele pode ser usado em várias aplicações e ele é um número que está presente na natureza, né? Ele está presente nos caracóis, nas estrelas do mar, né? Existe um vídeo que é muito fácil encontrar no YouTube, né? Que é o Pato Donald no mundo da matemática, onde isso é muito bem detalhado, eu recomendo que vocês assistam. Então tá bom, vamos criar então o número de Fibonacci. O número de Fibonacci, deixa eu voltar aqui para o Excel, vamos aqui para Plan 3, deixa eu apagar isso aqui. Muito bem, o número de Fibonacci é o seguinte, esse aqui é o número da qual você vai calcular o número de Fibonacci. É um número sequencial, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui o número de Fibonacci. Os dois primeiros números de Fibonacci, eles são definidos, não são calculados, eles são definidos. O número de Fibonacci de 0 é igual a 1. E o número de Fibonacci de 1 também é igual a 1. Isso é definição. A partir do 2, segundo número de Fibonacci, do Fibonacci 2, ele é calculado, né, pela soma. A soma do penúltimo número de Fibonacci e do último número de Fibonacci. Então, no nosso caso aqui, é o C2 mais C3, certo? A gente pode copiar essa fórmula para baixo e aí ele vai calcular o próximo número de Fibonacci a partir do anterior. Então, no caso do Fibonacci 3, ele vai ser a soma do número de Fibonacci 1, que é o penúltimo, e o número de Fibonacci 2, que é o último. Então, ele pega sempre o penúltimo, C3, mais o último, que é o C4, e calcula o número de Fibonacci de 3, que dá 3. O número de Fibonacci de 4, por sua vez, vai ser a soma dos dois anteriores, certo? C4 mais C5, que dá 5, e assim sucessivamente. Então, a gente tem aqui os números de Fibonacci equivalentes. A minha ideia, se eu quiser, por exemplo, calcular o número de Fibonacci, sei lá, número de Fibonacci de 33, 34. Para eu fazer isso, eu teria que calcular o número de Fibonacci de 33, de 32, de 31, de 30. Eu tenho que fazer uma lista aqui enorme para até chegar no 34. Será que não seria possível criar uma função que calculasse esse número diretamente? Eu dou o número que eu quero calcular, do Fibonacci, e ele calcularia sem necessidade de eu ter que ir lá fazer uma lista enorme? Sim, vamos fazer isso. Então, beleza. Vamos lá para o nosso cálculo. E aí eu vou introduzir aqui uma função, function, certo? Essa palavra reservada, function, a gente já viu na aula passada. A gente introduz aqui uma função, vamos chamá-la, vamos batizá-la de Fibonacci, obviamente. Fibonacci se escreve dessa maneira. Ele foi um matemático italiano, então Fibonacci. E ele vai receber como parâmetro o número, né? A gente quer calcular o número de Fibonacci. Nós vamos fornecer o número, ele vai calcular o Fibonacci desse número. Ok. E só isso, end function. Lembrando sempre, né, como a gente disse na aula passada, sempre é muito bom a gente definir claramente as nossas variáveis. Então, eu preciso dizer que esse número ele vai ser o quê? O que vai ser esse número? Eu vou dizer que ele vai ser um inteiro longo. Então, é as long. Então, ele vai ser um inteiro longo. E o retorno dessa função também vai ser um inteiro longo. Então, as long. Long. Pronto, boa prática de programação. Ok. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que diferenciar os dois primeiros Fibonacci do restante. Porque os dois primeiros Fibonacci são definidos, não são calculados.
são definidos. O 0 e o 1 são, o número Fibonacci é 1. É definição. Então, já que é definição, tem que decidir, né? Tem que tomar uma decisão aqui. Eu tenho que verificar se esse número que o usuário vai me passar, se ele é 0 ou 1. Se ele for 0 ou 1, então o número Fibonacci é sempre igual a 1. Então, vamos testar isso. Então, como é que a gente testa? É uma decisão. Então, é if, aí agora... Ops, estava no lugar errado. Deixa eu Ctrl Z, isso. Então, if, número que eu obtive lá em cima, certo? Se esse número que o usuário me passar, se ele for menor do que 2, certo? Então, then, o número Fibonacci é definido como sendo igual a 1. Pronto. Isso aqui terminaria, né? A gente tem que dizer, olha, acabou, end if. End if. Então, esse trecho de código, ele verifica se o número for menor que 2. Se for menor que 2, ele vai atribuir o valor 1 ao número Fibonacci. E pronto. E end if. Esse end if aqui denota que o trecho que vai ser executado é este aqui, somente essa linha. Caso esta condição seja verdadeira. Vamos testar o código? A gente pode testar, inclusive. A gente não terminou, mas eu posso testar esse trecho. Eu vou colocar aqui um ponto de parada, certo? Nossa função se chama Fibonacci, então eu vou voltar lá para minha... Vou colocar aqui a minha função, né? Então, como é que a gente coloca a função? Igual Fibonacci, olha lá, de 0. 0, no caso, é referência, né? B2. B2 contém o valor 0. Muito bem. Então, o número que ele passou para esta função é 0. Está vendo lá? Número igual a 0. Podemos colocar aqui número na inspeção de variáveis. Olha lá, 0. Ele é um longo 0. Então, ele vai testar número menor que 2. Eu posso pegar esse trecho de código e colocar lá na inspeção de variáveis também. Vou botar aqui. Então, número menor que 2, verdadeiro. Ele testou o número e verificou que é verdade. Ele é menor que 2. Certo? Se ele é menor que 2, então ele vai executar esse código aqui. Então, F8, ele vai executar o código e vai atribuir o valor 1 a Fibonacci. Fibonacci, por enquanto, é 0, 0, certo? Porque a gente definiu aqui como longo, 0. E aqui, nesse momento, então, eu vou executar esse código, ele vai atribuir o valor 1 a Fibonacci e vai terminar. Mais um F8, terminou. Então, esta função aqui, Fibonacci 1, retorna o valor 1 de Fibonacci 0. E ele vai fazer a mesma coisa caso Fibonacci seja igual a 1, né? Vamos testar aqui, 1, 1, de novo. Ele retornou o valor 1. Agora, temos que fazer para os outros casos. Os outros casos é uma função, né? Quer dizer, é um cálculo que a gente vai ter que elaborar. Então, esse end if aqui não acabou aqui. A gente tem que fazer o caso contrário. Você lembra que é uma bifurcação? Se for menor que 2, ele faz isso aqui. E se não for menor que 2? É um outro caminho. Então, vou dizer para ele aqui, ó, else, certo? E é muito importante que a gente mantenha o código de maneira identada, né? Ou seja, provocando esses espaços aqui, porque isso é muito importante para o programador mais tarde ele verificar o código, se porventura ele tiver cometido algum erro e depois ele tiver que voltar ao código para fazer uma manutenção, ele fica mais inteligível, né? Então, vamos nos acostumar a sempre fazer o código procurando fazer esses espaços, denotando, né, quem é que está dentro de quê, né? Bom, então, else, certo? O que eu vou fazer? A gente já sabe que o número de Fibonacci, vou botar aqui Fibonacci, né? Vamos criar uma variável para receber o número de Fibonacci. Vai ser o próximo. Próximo número de Fibonacci. Ele vai ser igual ao penúltimo mais o último.
Hum, entendi. Mas quem é o penúltimo e quem é o último? Ah, eu tenho que dizer, olha, o penúltimo começa com o valor 1. E o último também começa com o valor 1. A definição, né? Penúltimo tem que digitar corretamente, tá vendo? Ó, já ia cometendo um erro aqui. Penúltimo e último, por definição, eles são o valor 1. Agora, depende, né, do número Fibonacci que eu estiver recebendo, né? Pode ser o 3, o 4, o 5. Então, por exemplo, para eu calcular o Fibonacci 2, basta eu pegar o penúltimo e o último. Mas para calcular o Fibonacci, por exemplo, de 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, antes, calcular o Fibonacci de 3, eu tenho que calcular o Fibonacci de 2, calcular o Fibonacci de 1, para poder calcular o Fibonacci de 4. Então, eu tenho que calcular todos os anteriores. Então, eu tenho que fazer uma varredura. Então, como é que eu faço essa varredura? Como eu sei quantos números são, eu posso usar o for, né? O for. Então, eu vou pegar uma variável aqui, n, né? Ela vai começar quando? Certo? Vou começar de quanto? Do 2, né? Porque o 0 e 1 são definições. Vou começar do 2. Então, n igual a 2 até tu, certo? Número. Até o número Fibonacci que eu quero calcular. E aí eu calculo próximo igual a penúltimo mais último. Depois que eu calculei o próximo, eu tenho que atualizar, né? Nós temos que fazer a atualização. Quem vai ser o próximo penúltimo, quem vai ser o próximo último? Então, o próximo penúltimo vai ser igual ao último. Ele se tornará o penúltimo. E o último vai ser o próximo número. O próximo número. Hum. Bom, uma vez feito isso, eu posso pegar o próximo número. Next é o próximo número. Next n. Então ele vai iterar de 2 até o número e vai calcular o próximo e depois atualizar. É muito importante, acho que seria interessante aqui nesse momento, a gente fazer alguns comentários, né? Por exemplo, aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se o número, né, que eu recebi, se o número é menor, né, do que 2. Então, ele executa isso. Observa que tem o apóstrofo, né, que ah, faz com que a linha seja um comentário. E o else, o que é o else? O else é o caso contrário, é só um apóstrofo, caso contrário, ou seja, o número é maior do que 2, é maior ou igual a 2, calcula-se Fibonacci a partir de 2, certo? Então, é sempre bom a gente utilizar esses comentários, né? Porque torna o código mais inteligível, né? Muito bem. E no final, depois que eu interagir, eu tenho que atribuir à minha função o número Fibonacci. Então, nesse caso aqui, o Fibonacci vai ser igual ao valor próximo, né? Já terminei as iterações. Então, você veja, é uma bifurcação. Ou eu atribuo Fibonacci a 1, ou eu atribuo Fibonacci a próximo, que foi calculado anteriormente. Então, end if, eu termino meu if. Olha como é que o código identado fica bem mais fácil de você ler, né? O if está aqui, né? E todo esse código que está identado é o que está dentro do if ou dentro do else. Então, esse aqui está dentro do if e todo esse código aqui está dentro do else. E esse outro código aqui está dentro do for. É aquilo que vai ser iterado aqui. Muito bem, o código acabou. Vamos testar? Então, a gente pode ir lá na planilha e continuar
preenchendo aqui, vamos ver, 2, 3, 5. Então, está calculando certinho. Nosso código está funcionando perfeitamente. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular o Fibonacci de um outro número qualquer, 27, ele vai calcular, não preciso fazer a lista de todos os anteriores para ele poder calcular o Fibonacci de 37, 317.811. Certo? Agora vamos ver como é que ele está fazendo o código, né? Passo a passo. Ou seja, vamos fazer aquilo que se chama de chinês, né? Então eu vou colocar aqui o valor próximo, né? Para a gente acompanhar, o valor de penúltimo, né? E o valor de último. Muito bem. Todos estão fora de contexto, porque eles não estão sendo executados. Eu vou colocar um ponto de parada aqui e vou pedir para ele calcular o Fibonacci de 4. Pronto, esse aqui, o de 4. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Quando eu der Enter, ele vai, então, acionar o Fibonacci e vai dar aquela parada ali naquela linha. Pronto, parou aqui nessa linha. Então, o número é 4. Quero calcular o Fibonacci de 4. Você já observe aqui que o número aqui é 4. O Fibonacci já foi inicializado com 0. E ele já fez aqui a avaliação dessa condição. O número é menor que 2? Falso. Se é falso, ele vai pular a Fibonacci, né? Aqui, ó, F8, ele vai pular a Fibonacci. Pulou essa linha aqui, Fibonacci igual a 1. Passou para else. Então, ele vai executar esse conjunto aqui de código. Então, vamos lá? F8. Ele vai atribuir o valor penúltimo. Por enquanto está vazio. Você veja que eu não dimensionei, né, essas variáveis, então eles são variantes. Mas ele vai botar o valor 1 aqui agora. 1. Agora ele vai colocar o valor 1 para o último. Pronto. Muito bem. Agora ele vai iterar. De quanto a quanto? Vai começar de 2 até 4. 2 até 4. Então, vai começar atribuindo o valor n a 2 e vai executar esse código. Vamos ver. Então, F8. Muito bem, ele vai calcular o Fibonacci de 2. Então, qual é o Fibonacci de 2? A gente já sabe, se vocês quiserem lá uma olhadinha lá, o Fibonacci de 2 é igual a 2. Por que é igual a 2? Porque o penúltimo é 1, o último é 1, 1 mais 1, 2. Então, aqui ele vai atribuir aqui a próximo. Pronto, próximo igual a 2. Está aqui o valor 2. Vamos atualizar para o próximo Fibonacci. Quem é o próximo Fibonacci? É o 3. Então, para o próximo Fibonacci 3, o último vai ser o 2 e o penúltimo vai ser 1. Então, ele vai atualizar o penúltimo como sendo o valor 1, F8, e vai atualizar o último como sendo igual a 2, para o próximo Fibonacci. Certo? Então, next n. Agora ele vai calcular o Fibonacci de 3. Então, o Fibonacci de 3 é o último 3, desculpe, o último 2, mais o penúltimo 1, que vai dar 3 também, né? É o mesmo valor. Então, penúltimo 1, último 2, e aí, então, o próximo vai dar 3. Muito bem. E agora ele vai atualizar o penúltimo e o último para o próximo Fibonacci, que é o Fibonacci 4, né? Fibonacci 4, então, o penúltimo é 2 e o último é 3. Então, ele vai atualizar penúltimo como sendo igual a 2 e o último igual a 3. Pronto. Próximo Fibonacci. Próximo Fibonacci é o Fibonacci 4. É exatamente isso que eu quero calcular. Por isso que ele vai parar aqui. Essa vai ser a última iteração. Então, do Fibonacci 4, ele vai pegar o penúltimo 2, mais o último 3, certo? Vai somar e vai dar 5. Depois ele atualiza o penúltimo e o último para o próximo Fibonacci 5, né? Mas a gente não vai calcular. Mas tudo bem, ele atualiza aqui. Ok. Next n. Não vai executar mais, porque acabou. Ele vai parar no 4. N é igual a 4. Então, ele finalmente vai atribuir o próximo, que é 5, a Fibonacci. Pronto. End if, end function, terminou. Bem interessante, né? Bem interessante. Então, aqui acabou. O nosso código está funcionando perfeitamente.
certo? Agora, além disso, né, como eu já disse anteriormente, é sempre bom a gente dimensionar as nossas variáveis, né, para a gente evitar o uso dessas variantes. Não é que esteja errado, mas é só uma questão de boas práticas. Qual seria a boa prática? Quais são as variáveis que eu estou utilizando? Bom, número a gente já está usando, está sendo recebendo aqui em cima, né? Fibonacci é o nome da função, também já está definido aqui em cima, como as longo. Não, eu vou precisar de penúltimo, então vou dimensionar aqui de in penúltimo como sendo as long. De in, certo? Último como sendo um longo. E vou precisar também de próximo, né? De in próximo as long. Pronto. E vou precisar também de in o n, né? A variável que está sendo usada na interação. Ela não precisa ser longo, né? Ela pode ser um inteiro. Integer. Pronto. Todo mundo dimensionado. Perfeitamente. Nosso código agora está ótimo, está perfeito. Então, terminamos aqui o cálculo de Fibonacci. Agora, vamos fazer mais um código, porque eu vou propor um exercício, certo? Vou propor um exercício, e a partir desse exercício eu vou fazer e vou dar outro exercício e deixar para vocês fazerem, certo? Como exercício para casa. Então eu quero, imagina, né, eu coloquei aqui, né, os números sequenciais, 0, 1, 2, 3. Imagine que eu queira criar uma rotina para gerar esses números sequenciais, colocando aqui na célula B2 até B10, certo? Fazer o que a gente costuma fazer, botando 0 e 1 aqui, né? E aí preenchendo aqui com os números sequenciais até B10. Se eu quisesse fazer isso aqui via código, como seria? Muito bem. Então, aqui no meu código, depois do end function, eu vou criar uma subrotina. É diferente de function, porque né, sub, ele não retorna nada. Vou chamá-la de teste, simplesmente teste. Tem que ter o abre parênteses, fecha parênteses, né? Não vai receber nenhum tipo de parâmetro, mas eu também não retorno nada, não retorno as aqui, alguma coisa. Não, não existe isso para sub. Ele executa uma ação e pronto. Não retorna nada. Muito bem. Diferente de function, que tem retorno. Tem que retornar. No final você vai ter que ter aqui alguma coisa, Fibonacci igual alguma outra coisa e tal. Diferente do sub. Sub não, né? Sub executa uma ação e pronto. Então o propósito aqui é o seguinte, é preencher, né? O que eu quero fazer? Eu quero botar aqui o descritivo preencher, né? Preencher com números sequenciais da célula B2 até B10. Então, esse exercício é um pretexto para ensinar a vocês como a gente pode iterar com células, certo? Iniciando, iniciando, né, com o valor zero. Valor zero. Ops, apóstrofo. Então, beleza. Então, eu vou precisar, como eu vou começar o valor zero, eu vou criar aqui uma variável, vou chamá-la de sec, abreviatura de sequencial. Então, ela vai começar em zero, né? Iniciando com o valor zero. Então, eu vou fazer uma interação. Então, for, criar uma variável aqui para fazer a iteração e ela vai começar como sendo igual do 2, porque a gente vai pegar a célula B2 até B10. Então, eu sei quantas eu vou fazer, de 2 até 10, certo? No final aqui, eu vou dar o next i.
próximo valor de I. Muito bem. E aí, o que eu quero? Eu quero jogar naquela célula o valor do sequencial, né? Então, para isso, eu vou usar a coleção cells. Cells. Então, cells, a parênteses, ela tem dois parâmetros. É o row index, né? Ou seja, o índice da linha, e o column index, que é o índice da coluna. Bom, o índice da linha, eu vou variar, né? De 2 até 10. Então, eu posso pegar esse valor aqui do I, que está iterando, como sendo esse valor, né? É o valor de I. E o número da coluna é fixo, é 2. E para essa célula, eu quero que seja atribuído, tá lembrado? Comando, atribuição, eu quero que seja atribuído o valor sec. Muito bem. Agora eu preciso calcular o próximo valor, para a próxima interação, eu preciso calcular qual vai ser o novo valor de sec. Então eu vou escrever aqui uma coisa que pode parecer uma heresia em matemática, mas em computação é a coisa mais normal do mundo, né? Sec é igual a sec mais 1. Você pensa assim, pô, esse negócio está errado. Não, não, porque esse igual aqui não é igual matemático. Esse igual aqui é atribuição. Ou seja, eu vou pegar o valor atual de sec, vou somar o valor 1. Então, o sec aqui é 0, 0 mais 1, 1. Para a próxima iteração, o sec vai ser 1. Next i. Quando o i, por exemplo, for igual a 3, ele vai pegar aqui o valor de sec, 2. 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. 4, 5 e por aí vai. Muito bem, é isso. Se a gente quiser agora ser disciplinado, a gente precisa dimensionar nossas variáveis. Eu vou precisar do sec, a gente pode defini-la como sendo um valor inteiro longo, e nossa variável i, que pode ser um inteiro comum. Muito bem. Então está terminado. Como é que eu executo esse código? Ele é um sub, né? Se ele é um sub, eu não posso colocar um function na célula. Então, eu tenho que vir aqui em desenvolvedor, macros. E aqui, então, eu tenho teste. Executar e ele preenche. Fácil, não? Muito simples, né? Se vocês entenderam esse código, vocês podem, então, fazer um código semelhante para preencher desta maneira. Ou seja, na diagonal. Ou seja, na célula 1 preencher com 1, na célula B2 preencher com 2, na célula C3 preencher com 3, e assim sucessivamente até 10. Que tal fazer esse exercício? Pois bem, esta foi a aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!